Pá, tudo bem, galera? Hoje vamos resolver algumas atividades relacionadas a funções, certo? Até o momento vocês mexeram muito com o main, né, a função main. Aí dessa vez nós vamos trabalhar um pouco mais fora do main, certo? As funções, vocês já devem ter visto várias funções, vocês com certeza já viram, como printf é uma função, por exemplo, scanf é uma função. E nessas atividades a gente vai aprender a criar nossas próprias funções, certo? Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? O exercício 1 pede: faça um programa que receba um vetor inteiro de 5 posições, crie uma função para verificar se determinado número é primo e verifique cada um deles. Ok, galera, a gente vai ter 3 passos aqui, certo? Vou abrir o Code Blocks, já deixei uma estrutura básica montada, ok? Primeira coisa, declarar o vetor, mais simples. Vetor inteiro de 5 posições, chamar de vet. Até aqui tranquilo, certo? Segunda coisa é criar uma função, certo? Que vai verificar se o número é primo. Tudo bem, essa função, ela quer verificar se o número é primo. Eu vou ter que retornar alguma coisa, certo? Que vai me provar que esse número que eu estou verificando é um primo. Então, beleza, a primeira coisa que eu faço, como vai me retornar alguma coisa, eu vou colocar que é do tipo inteiro, certo? O nome da função é ser primo e ele vai receber um inteiro, n, por exemplo, ok? Tranquilo. Aí como é que eu vou checar se ele é primo? Vamos a um raciocínio lógico. Vocês concordam que todos os primos, eles são, por definições, ele tem apenas 2 divisores, certo? Que é 1 e ele mesmo, ok? Então tudo que eu preciso fazer, a minha ideia aqui é fazer um contador, certo? Que deve ser exatamente 2, que é um contador que vai dizer quantos divisores esse número 3. E se for 2, esse número é primo. Concorda? Tranquilo, né? Beleza. Vou fazer isso aqui, então. Eu vou precisar do laço de repetição, certo? Então eu já vou criar um contador i. Na verdade, eu vou colocar o nome dele como div, fica mais intuitivo. É o número de divisores, certo? E o inteiro primo, que vai ser o número para eu fazer a checagem, certo? É primo ou não primo? Não sei se... Eu vou colocar p, não lembro se tem problema fazer o mesmo nome da função. Então, tranquilo. Eu faço um for, certo? Esse for vai ser como? Primeiro, o i vai começar em 1, ok? Eu vou checar as divisibilidades de 1 até ele mesmo, ok? O i não... É o i, desculpa. Eu tenho que ter um contador extra, é verdade. Perdão. Então, eu vou ter um div, certo, que começa em 0. Esse i vai até o n, ok? Até menor ou igual a n, que é o número que eu estou analisando. E então eu tenho aqui i mais. O que vai acontecer dentro desse laço? Eu vou ter uma checagem, certo? If n dividido por i for igual a 0, o que significa? Isso aqui é módulo, certo? Para quem ainda não conheça. Isso aqui está dizendo que o resto da divisão de n por i, que é o contador, é 0. Se isso for verdade, quer dizer que i é um divisor desse número, certo? Concordam que todo número, independente de ser primo ou não, ele vai ter no mínimo 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, só que o primo só terá 2, certo? Então eu faço isso aqui, div, aqui dentro, div mais. Div vai ganhar mais 1 sempre que eu achar um divisor para esse número, certo? Até aqui tranquilo. Depois que acabar esse for, eu só faço uma checagem simples. If div foi igual a 2, quer dizer que o número é primo, certo? Então, eu retorno 1, ok? Eu vou considerar aqui 1 para verdade e 0 para falso, certo? É um exemplo de uso de magic numbers, certo? Mas, enfim, caso ele não entre nesse if, quer dizer que o div não é igual a 2. Se o div não for igual a 2,
ele continua com o programa e retorna 0, para dizer que é falso, ok? Por que eu não faço isso em outro if? Porque é o seguinte, se ele entrar nesse if, der return 1, a função ela acaba, certo? Toda função acaba no return. Como vocês podem ver, o main é uma função, né? Ela retorna um inteiro também. É o mesmo estilo dessa, mas com uso diferente, certo? No caso, então se ela não entrar nesse if, vai acabar retornando esse 0, mas se entrar, retorna esse 1 e o programa para sem retornar o 0, ok? Então tranquilo, essa é minha função para eu ver se o número é primo ou não. Aí beleza, eu tenho um vetor com 5 posições, eu vou fazer um pequeno for para a gente poder preencher do jeito que a gente quiser, certo? Igual a 0 e menor do que... Só uma coisa, não tem problema eu usar o mesmo tipo de variável numa função e dentro do main, porque quando a função acaba, essas variáveis vão ser descartadas, certo? Os parâmetros também. E beleza, e menor do que 5, né? Que é um vetor de 5 posições. E mais. O que a gente faz aqui? A gente faz scanf. Porcentagem D comercial vet na posição I. Tranquilo, galera. A gente preencheu 5, certo? Agora o que a gente vai fazer? Na verdade dá para fazer tudo em um for. Então eu vou colocar umas chaves aqui. Ele quer que analise se cada número é um primo, certo? Também. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, fica mais organizados. Fica mais organizado se for em 2 for separados, perdão. Eu vou fazer outro for, ok? Mesma esquema do for anterior. E o que vai ter nesse for? Vai ser o seguinte. Eu vou chamar a função primo, ok? Eu vou precisar de uma variável, certo? Para receber o que vai ser P. P recebe primo com quais parâmetros? O parâmetro vai ser o vetor na posição I, ok? Que eu vou analisar cada valor e checar se é prima. Então, beleza. Daí, depois disso, eu faço if P foi igual a 1, quer dizer que o número é primo, certo? Se retornou 1, é porque o número analisado por essa função é um primo. Então, eu faço um printf, não preciso de chaves, tá bagunçado. Printf, o número é primo, /n. Aí um else, caso não seja igual a 1, printf, esqueci do f aqui, printf, o número não é primo. Para a gente ficar mais organizado, eu vou colocar um número em específico, certo? Eu vou imprimir um número em específico. Então aqui eu vou imprimir o vetor na posição I. Para a gente saber qual que está sendo dito, se é primo ou não. Tranquilo? Ok, até aqui tudo bem, né? Eu acredito. Vou colocar um barreno para pular uma linha. Tudo bem, galera. Vamos executar então para ver se está tudo nos conformes. Acredito que eu não errei nada. Tranquilo. Vamos digitar 5 números então, né? Vamos ver um que seja primo. 2, obviamente, é primo. 1 não é primo. Vocês vão ver que o programa vai conseguir checar que o não é primo. 9 também não é primo. 5 é primo. Vamos colocar 13, que também é primo. 5 números, certo? Ok. O número 2 é primo. Diz, o número 1 não é primo. O 9 não é primo. O 5 é primo e o 3 é primo. Essa pulagem de linha ficou problemática porque eu esqueci um /n aqui bem no canto, certo? Perdão. Vamos fazer um outro teste com todos os primos agora.
2, 3, 5, 7 e 11. Está dizendo que todos são primos, certo? Vamos testar agora com todos não primos. Vamos testar com 0, ver se o programa funciona. 0, 4, 6, 8 e 10. E diz que todos não são primos, certo? O que está correto. Todos. Esses aqui tem mais de 2 divisores, esse aqui não tem um divisor, certo? Comum. Então, tranquilo, galera. Esse foi basicamente o programa que o exercício 1 nos pediu. Acredito que esteja tudo nos trinks. Então, vamos agora para a atividade número 2. Tudo bem, galera? O exercício número 2 diz: elabora um programa que receba 2 números reais e faça a divisão entre eles. Deve ser criada uma função para isso, e caso o segundo número recebido for 0, uma mensagem de erro deve ser apresentada e -1 deve ser retornado. Então já sabemos aqui que a função que iremos fazer é uma função inteira, certo? Code blocks. Tudo bem, vamos fazer primeiro a função, certo? A função é uma simples divisão, não é muito difícil. Vou colocar a função como div e vai ter 2 parâmetros, certo? Um x e um y. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa função x vai ser dividida por y. Só que vai ter que ser feita uma checagem, ok? Primeiro, como x vai ser dividido por y vem embaixo. E y não pode ser 0, por isso que a questão pede aquela checagem, certo? Então eu vou checar. Se y é 0, então eu retorno -1, tranquilo? Se y não for 0, ele continua o programa, eu crio um int r de resultado, certo? Que recebe x dividido por y, tranquilo? Um int não, né? Eu tô vacilando. Vai ter que ser tudo float, certo? Pode ser divisões de números quebrados, tranquilo? Então aqui eu coloco 0.0, ok? Então tranquilo, o float vai receber x dividido por y, tranquilo? E vai ser retornado o r, certo? Então aqui eu vou ter que, eu vou ter que mudar para float. E aqui vai ser retornado -1 ainda, só que eu coloco -1. Eu vou fazer desse jeito, fica menos bagunçado, certo? Float de -1. Acredito que dê certo, sim. Função pequena, né? Como podem ver. Aí o que eu vou fazer aqui dentro é o seguinte: vou criar um int r também. Esse int r vai receber a função div de os números que... Eu acredito que a questão pede que sejam números que o usuário entre. Não sei, eu vou criar 2 inteiros e pedir para o usuário entrar, certo? scanf 2%d, certo? x e y. Tranquilo, né? E os parâmetros vão ser esse x e y. Novamente, não importa se eles forem iguais, certo? Porque eu entro com esse x e y aqui que tem um certo endereço, certo? Mas esses parâmetros são outros x e y que vão ser criados em outro endereço e vão ser eliminados depois que a função tenha sido concluída, ok? Então, tranquilo. Eu vou imprimir só a divisão agora. Printf. Vou fazer um casozinho, certo? Porque pode ser que a divisão seja por 0. If div for diferente. Só lembrando que isso aqui são floats, desculpe de novo, confundi. Div for diferente de float de -1, tranquilo? Eu printo divisão igual a porcentagem f, que deve ser aqui também. Porcentagem f
F/N. Colocar a porcentagem 2F, fica menos bagunçado. E é o R, né, que é usado aqui. Se não for diferente de -1, então vai entrar aqui que eu vou printar a divisão inválida. Divisão inválida, uma linha, tranquilo. Acredito que está tudo certo, vamos rodar, ver se não tem nenhum erro. Eu fiz um problema aqui, certo? Desculpe, não. Aqui é para ser o R, perdão. O div não é uma variável, é uma função. Tranquilo. Vamos digitar os dois números, certo? Primeiro vamos começar com o básico, 10 por 5. A divisão deu 2, até aí tranquilo, né? Agora vamos testar aquele caso. Vamos testar 9 dividido por 0. Ele diz divisão inválida, então obviamente ele entrou nesse caso que a gente fez, certo? Testar uma divisão quebrada, só para ver o que acontece. 7 por 2 dá 3,50, 3,5, tranquilo também. Acredito que a gente alcançou nessa questão o objetivo que o exercício pediu. Então esse foi o exercício 2, galera. Ok, galera, vamos para o exercício 3, que pede: crie uma função para verificar quantas vogais há em um string. Utilize o switch case para fazer a verificação. Tranquilo, galera. Acredito que a gente vai precisar de tabela ASCII para isso um pouco. Vamos abrir o Code Blocks. Ok. Beleza. Primeiro vamos criar a função, certo? Vamos ver como é que a função vai funcionar. Primeiro, a função vai retornar um inteiro, certo? Que é o número de vogais que eu quero. Num vogais vai ser o nome da função, certo? Ficar intuitivo. O meu parâmetro vai ser um string. E eu passo com um string como um ponteiro, certo? Uma referência. Fica mais fácil de se utilizar. Um char str de string, ok? Quando eu criar uma string lá de tantas posições, ela vai receber todas essas posições, certo? Até aqui tranquilo, beleza. Receber a string na função. O que ela tem que fazer? Eu tenho que rodar por todas as casas, né, dessa string para checar cada um se é vogal ou não. Então eu vou fazer um i, começa em 0. Vou fazer um while. O while fica melhor para percorrer string, certo? O while str na posição i foi diferente de /0, que é aquele símbolo para indicar o final da string, certo? E no final disso tem um i++, que ele tem que aumentar aqui, né? Mas o que vai ter antes disso? Vai ter o switch case, certo? Que a questão pede para usar. E switch case, ele vai analisar vai analisar a string na posição i. Tranquilo? Ok. Na verdade não vou precisar de ASCII não. Não precisa de ASCII não. Só que eu tenho que analisar tanto para maiúsculo quanto minúsculo, né? Tranquilo. Beleza. Fiz besteira aqui, foi mal. Primeiro case. Analisar se é A, né? Case A. Desculpa. E com break no final. Vou colocar logo todos os cases aqui, certo? Eu vou ter case A minúsculo. Vão ser muitos cases. Case A maiúsculo, porque são considerados caracteres diferentes, certo? Na tabela ASCII. Case B minúsculo. Eu vou percorrer no final. Case B maiúsculo, case C minúsculo, case C maiúsculo. Desculpa, eu tô confundindo tudo. Vogais, né? A e E. I. Falta o O e o U, né? 2 pro O. 2 pro U. Ficar grandinho eu sei, mas não tem problema, certo? Pronto. Tem um caso para todas as vogais.
Tranquilo. O que é que vai ter em cada caso? Se tiver A, eu vou ter que criar outro contador, certo? Vai ser o int NV, que é o número de vogais que vai começar em 0. E se entrar em qualquer um desses casos, eu vou fazer NV mais. É só isso que eu vou ter que repetir em todos. Eu podia ter feito isso antes, até ficar mais fácil de copiar. Tranquilo, NV++, eu não vou precisar de um default, certo? Nesse switch cases. E caso não seja nenhum desses casos, ele só não aumenta, entende? Coloquei para todos. Acho que sim. Desculpa, não era aqui. Ok, coloquei para todos, certo? Bem grandinha, né, a função, mas não tá até organizada. Ok, essa é a função, certo? Quando no final eu só vou ter que ter isso aqui, return NV, vai ser o número de vogais, ok? E aqui dentro do main o que eu faço? Aqui dentro do main eu crio a string char str, vamos ver, de 20 posições, ok? 10 posições, na verdade, não vou colocar na palavra que tenha mais de 10. Perdão aqui. E beleza, vamos fazer um scanf para o usuário entrar com qualquer string que ele quiser. Porcentagem chapéu /n str. Ok. Eu vou dar um printf. O printf vai ser o seguinte: o printf vai ter que ter escrito nele a seguinte frase: a string possui porcentagem de vogais, ok? Porcentagem de que vai ser indicado pela própria função. Eu posso chamar a própria função aqui, certo? Num vogais com qual parâmetro? Parâmetro string, certo? E é isso que o retorno disso é o que vai ser esse porcentagem de, ok? Dá para fazer desse jeito. String possui tantos vogais. Acredito que seja isso, galera. Vamos rodar aqui, ver se está tudo certo. Ok. Vamos escrever um string, um nome qualquer, não sei, Marcelo, por exemplo. Marcelo, a gente pode ver que tem 3 vogais, né? E ele diz aí a string possui 3 vogais. Vamos escrever uma string aleatória, só com consoantes. A string possui 0 vogais, não acha nenhuma vogal. Você pode ver que, por mais que seja grande, é só porque possui muitos casos, certo? Mas é um cálculo bem simples, é uma operação bem simples, na verdade. E bem, acredito que esse tenha sido o exercício número 3. Ok, galera, vamos para o exercício 4 agora. Faça um programa que define a estrutura aluno com os dados nome, idade e matrícula. E crie um array de 5 estruturas desse tipo. Em seguida, crie um procedimento que faça a inserção de dados nesse array. Observação: define o array fora da função main. Ok, primeiramente, quando fala de criar um procedimento, fala-se de uma função sem um retorno, certo? Que no caso é uma função tipo void. Mas vamos por partes. Vou abrir o code blocks aqui. Vamos primeiro fazer a struct, certo? Bem simples. Um struct aluno, ok? E vai ter 3 dados, certo? Uma string, que é o nome do aluno, colocar 20 posições, e 2 inteiros, que é matrícula e idade, tranquilo? Daí ele quer que eu faça um vetor com isso, só que ainda fora do main. No caso vai ser uma variável global, ok? Struct aluno, vou colocar A, por exemplo, A com 5 posições, tranquilo? Beleza, até aqui tudo bem, né? Eu tenho uma struct, tem a estrutura. Vamos fazer então a função que vai preenchê-la. É um procedimento, certo? Então isso é um void.
vou colocar inserção como nome. Não vai ter parâmetro, certo? Porque o parâmetro que eu vou utilizar é esse struct que já foi declarado, certo? Como vetor, então não vai ter parâmetros. Eu posso deixar isso vazio, eu posso colocar void aqui, certo? Vou deixar isso vazio, ok? Beleza. Primeiro que eu faço? Crio um contador, porque eu vou precisar de um laço para preencher todos os valores, certo? Um for e começa em 0 até menor que 5 e mais. Aí o que eu faço aqui? Eu preencho, né? scanf, primeiro um nome de cada aluno, na porcentagem D, perdão, porcentagem é o chapéu primeiro, é desse jeito aqui, daí é A na posição I, ponto nome, certo? Mais 2 scanfs, um para matrícula e um para idade, ambos porcentagem D, dessa vez com E comercial, que não são strings. Esse é matrícula e esse é idade. Tranquilo? Tudo bem até aqui. Todos os valores dessas 5 posições vão ser colocados aqui, certo? E a função é basicamente isso. Agora vamos fazer um código para a gente poder imprimir certos valores. Vou precisar de um contador aqui também. E começa em 0, e menor que 5, e mais. O que a gente vai ter aqui? Vou fazer uns textinhos, certo? Jeff, dados do aluno tal, vai dizer a numeração para um aluno, certo? Barra N, vou botar um barrinho aqui também para pular um depois daquela. Aí beleza, vou ter mais 3 printfs, um para cada dado, só para ficar mais organizado, certo? Nome, que vai ser um string, A na posição I, ponto nome, tranquilo? Aí aqui vai ser a matrícula. A na posição I, ponto matrícula. E por último, a idade. Idade. A na posição I, ponto idade. Acredito que seja isso, galera. Vamos testar, ver se está tudo nos strings. Por algum motivo não inseri os dados. Perdão, sempre esqueço disso. Tem que dar um espaço quando for dar esquece no string ou numa. E não deu certo ainda. Que estranho. Perdão, pessoal, esqueci de chamar a função. Eu tenho a função inserção e eu tenho que chamar ela, certo? Como é um procedimento, eu não coloco que nada recebe ela, só coloco ela aqui e não tem parâmetros também, só deixo vazio, certo? Tranquilo, executamos aqui, pronto, tá pedindo para a gente entrar primeiro com o nome de um aluno, Maria, uma matrícula, vamos colocar a matrícula de 6 números, como é da nossa faculdade. E idade 18, por exemplo. João 3, 4, 5, 6, 7, 19. Carlos, dado do terceiro aluno. 8, vamos dizer que ele tem 20. 3, 5, 7. 2, vamos dizer que ele tem 17. Sofia, vamos dar um número aleatório e dizer que ela tem 18. Ok, coloquei o dado, acredito que
1, 2, 3, 4, 5, certo. Então, começar a imprimir aqui. Dados do aluno 1. Disse o nome, a matrícula e a idade. E imprimiu cada um igual ao que eu pedi aqui, certo? Então, galera, esse foi um exemplo do uso de função relacionada a struct, certo? Eu acredito que a gente tenha feito o que foi pedido no exercício 4. Vamos para o exercício 5 agora, galera. Defina uma função que receba duas strings por referência, certo? E compare se são iguais ou não. A função deve retornar inteiro, ok? Vamos para o code blocks agora, então. Ok, duas strings, certo? Para ser comparado, vai retornar um inteiro. A função vai ser comp string. Pronto, vai ser o nome da função, certo? Ela vai receber duas strings, vão ser char. Vou chamar de S1 e char S2, certo? Tranquilo, até aqui. Retornar um inteiro, eu vou considerar que vai ser 1 para dizer que as strings são iguais e 0 para dizer que não são iguais, ok? Mas pode ser de outro jeito também. Beleza, eu vou fazer um contador, certo? Porque para analisar se são iguais, eu vou precisar percorrer ambas das strings, ok? Então, tranquilo. Eu vou criar um contador que vai começar em 0, porque eu vou percorrer por um while, ok? Vai ser o seguinte. Isso vai ser percorrido enquanto ambos das strings em uma posição tal forem diferentes daquele sinal lá, barra 0, certo? A barra invertida 0, que indica o final do string. Então vai ser mais ou menos assim a condição. O ls1 for diferente de barra 0, S1 na posição I, certo? E S2 na posição I também for diferente de barra 0. Ok? Até aí tranquilo. O que eu vou analisar aqui? Vai ser o seguinte, como eu já tinha dito antes, quando há um retorno dentro da função, o resto da função que está abaixo do retorno é descartado, certo? A função simplesmente finaliza. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vou dar if e vou fazer o seguinte, S1 na posição I é diferente de S2 na posição I. O que que isso implica? Eu tenho um caráter na primeira string que é diferente do caráter na segunda string, sendo que eles estão na mesma posição. Isso indica que as duas strings não são iguais, certo? Se não são iguais, eu retorno 0. Return 0. Ok. E à medida que o laço for aumentando pelo I++, eu vou ter essa checagem e se pelo menos um não for igual, eu vou retornar 0 e todo o resto será descartado. Agora, se isso não for cumprido em nenhuma das posições e eu atingir o final, até sair do laço de repetição, isso vai indicar que as duas strings são iguais, certo? Então, só o que eu preciso fazer depois disso, caso ele saia do laço, é dar return 1, quer dizer que eles vão ser iguais. Entende esse raciocínio? Ele vai analisar se é falso, enquanto não for falso, ele continua analisando. E se for falso, ele retorna e para. Se não, ele completa o laço e aí retorna e para. Entende? Então a minha função vai ser basicamente isso, certo? O que eu vou fazer no meio agora vai ser criar duas strings, certo? São char. Vou criar char S1 de 10 posições e S2 de 10 posições, certo? Vou fazer um teste. Daí eu vou fazer dois scanfs. Porcentagem, chapéu barra n.
de S1. E a mesma coisa, posso só copiar e colar? Mesma coisa para S2, certo? Então, eu vou criar um inteiro, que vai ser um inteiro de verificação, certo? Vai ser um inteiro x, ok? Por exemplo, esse x vai receber o compare string, ok? Comparador de strings, com os parâmetros S1 e S2, são as duas strings que eu criei aqui. Ok? Aí eu vou fazer um desvio aqui. Se x for igual a 1, então o que eu faço? Eu dou printf dizendo as strings são iguais, ok? Aí o else, se não for igual a 1, eu dou printf e digo as strings não são iguais, ok? Tranquilo, galera, vamos ver se está funcionando. Eu acredito que eu não tenho colocado nada errado. Tranquilo. Eu vou escrever primeiro duas strings iguais, certo? Marcos, por exemplo. Desculpa, galera, toda vida isso. Tenho que dar um espaço aqui, certo? Para não dar problema. Vou escrever aqui Marcos e Marcos. E aí o programa me retornou a mensagem depois de executar a função que as strings são iguais. Tranquilo? Agora vamos escrever duas strings diferentes. Ana e João. Duas strings, certo? Ele diz que as strings não são iguais, porque ele percorreu logo no primeiro do laço. Ele ia ver que o A não é igual a J, então ele já retornaria 0 bem aí, entende? E esse foi o exercício número 5, galera. Ok, galera, agora o exercício 6, ele diz: crie uma função para calcular a potência de um número inteiro. Considere valores positivos. Tranquilo, galera, é bem simples. É uma função para você fazer expoentes, certo? Calcular potências. Então, de números inteiros apenas, então ela vai retornar um inteiro, ok? Eu vou dar o nome de pod para essa função, ok? Ela vai ter dois parâmetros, que é a base, vou chamar de x, e o expoente, que eu vou chamar de y. Desculpa, não está mostrando code blocks aqui. É basicamente isso que eu fiz aqui, ó. Int x, int y. Tranquilo. Agora que eu tenho isso, o que é que eu faço? Bem, eu vou receber o XY do usuário, certo? Primeiramente, ele quer que eu considere apenas valores positivos, certo? Então, o x ele não vai poder ser negativo de acordo com a questão, certo? Tranquilo. E eu também não vou colocar para y negativo, senão vai precisar de coisa a mais. Então vamos considerar apenas valores positivos, certo? Então eu vou fazer primeiro um desvio. If x for diferente, if x for maior ou igual a 0, certo? E y for maior ou igual a 0. Então eu calculo, certo? Alguma coisa. Se não, eu vou só colocar um return avulso aqui. Vai ser um return -1, que é um valor que não poderia dar normalmente, só para fazer uma checagem caso tenha sido digitado um número negativo, certo? O que é que eu faço agora? Primeiro, eu vou trabalhar aquele caso da potência de um número ser elevado a 0, ok? Que todo número elevado a 0 é 1, ok? Então eu faço primeiro um desvio aqui pequeno dizendo if y for y, que é o número que vai representar o expoente, foi igual a 0, eu dou o return 1, ok? Esse vai ser o resultado da minha potência. Se não vou precisar de else, na verdade, porque sabe como é, né? Na verdade eu não preciso de else nem aqui.
eu só preciso botar aqui return 1 depois, porque se não entrar nesse if ele vai retornar 1, certo? Se entrar nesse if, em alguma hora eu vou retornar um resultado e ele não vai chegar até aqui. Então beleza. Abaixo disso eu faço o que agora? Eu vou fazer um laço de repetição, certo? Por quê? Porque uma potência é basicamente o mesmo número sendo multiplicado diversas vezes. E isso vai poder ser feito por um laço de repetição sem problema, certo? Esse laço vai ser o seguinte. I vai começar em 1. E I vai ser menor ou igual a Y. Se eu tenho x elevado a y, x vai ser multiplicado o número y de vezes, certo? E mais. Tranquilo? O que eu faço agora? Eu faço o seguinte. Eu vou precisar de outra variável que vai ser... vou chamar de P, de potência, que vai começar em 0, ok? Esse P ele vai começar em 0, ele vai servir como um multiplicatório. Então, desculpa, ele tem que começar em 1, porque 1 é o valor neutro da multiplicação, certo? Ele começaria em 0 se fosse um somatório. E o que ele vai fazer aqui, ele vai ganhar ele mesmo multiplicado por x. Tranquilo? Então, beleza, ele vai ser multiplicado por x o número y de vezes, porque é o que o laço vai dizer, certo? Eu posso fazer desse jeito aqui também, p igual a p vezes y, certo? Mas fica mais simples desse jeito aqui. Então beleza, ele vai receber isso aqui e depois do laço eu vou retornar p, tranquilo? E esse vai ser o valor dado. Ok, agora acredito que esteja certo, vamos testar agora. Primeiramente eu vou criar um int x e um int y, ok? Vou fazer a potência entre eles, eu vou fazer logo a colocada dos valores, certo? Porcentagem D, porcentagem D. Eu vou precisar fazer um int para a potência também, certo? Que vai receber o resultado. Tranquilo. Porcentagem D, E comercial X e E comercial Y. Então eu faço o seguinte. P vai receber pot de X e Y. Tranquilo? Então eu vou fazer uma condicionalzinha, só para garantir que não tenha sido digitado nada negativo. If P for igual a menos 1, o que eu faço? Eu dou printf dizendo entradas inválidas, ok? Ou algo do tipo. Se não for menos 1, quer dizer que é um resultado, certo? Então eu faço printf resultado da perdão, eu mexi em alguma coisa aqui. Resultado da potência vai ser um porcentagem D, que é esse P, ok? Acho que ele economiza certo é potenciação, não lembro. Vou deixar assim. Vamos testar agora, certo? Ver se deu certo. Beleza, vou digitar x de y. Vamos no número que a gente passou de cabeça. 5 elevado a 2 é 25, certo? 5 elevado a 2. Resultado da potência 25. Tranquilo até aqui, correto? Vamos fazer 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, se não me engano, é 32, certo? Resultado da potência 32. Como pode ver, ele está dando certo para os casos que eu coloco. Vamos colocar algo elevado a 0. Vamos ver. 19 elevado a 0. O resultado da potência é 1. Correto também. Vamos fazer 0 elevado a 17. Maior. 0 elevado a 215. O resultado da potência é 0. Ok. Então, galera, acredito que esse tenha sido o exercício de número 6.
Então, pessoal, o exercício 7 ele diz: elabora um código que contém uma função que receba um vetor com 10 valores inteiros e retorne a soma dos valores ímpares presentes nesse vetor, apenas os ímpares, ok? Tudo bem, vamos para o CodeBlocks. É um somatório de ímpares, certo? Então, ele é um vetor de inteiro, então ele vai retornar inteiros. Eu vou fazer o nome da função como soma ímpar. Ele vai ter apenas um parâmetro, certo? Que vai ser um vetor de inteiros, int vet, certo? Tranquilo até aqui. Ok, o que a gente vai fazer? Para percorrer um vetor vamos precisar de um laço, feito por for. Era um vetor de quantas posições? De 10 posições, vai receber 10 valores inteiros. E começa em 0, e menor que 10, e mais. O que eu faço dentro dele? Dentro dele eu vou fazer o seguinte, certo? Eu vou fazer um condicional dizendo: eu vou prezar antes de outra variável que é o somatório, né? Foi a soma igual a 0. Eu vou fazer if. If vet na posição i dividido por 2 tiver resto diferente de 0, certo? Então ele entra no somatório. Isso aqui é resto da divisão por 2 ser diferente de 0, quer dizer que é um número ímpar, ok? Se ele entrar nesse desvio, então eu adiciono esse valor do vetor somatório. Soma recebe mais igual vet na posição i, ok? E é apenas isso, galera. É apenas isso, certo? Então depois que esse for acaba, eu retorno soma, ok? Acredito que a função seja simples assim. Beleza, então o que eu tenho que fazer agora é criar um vetor aqui no main, int vet de 10 posições. Eu vou fazer um for para dar os 10 valores, igual a 0, e menor que 10, e mais, e fazer um scanf para cada. Scanf porcentagem d, e comercial vet na posição i. O usuário vai dar esses valores. E depois eu crio um inteiro dizendo o inteiro r de resultado que vai receber soma ímpar com o parâmetro que é o vetor na posição i. Tranquilo? Então, beleza, galera. E por último eu dou printf dizendo resultado do somatório porcentagem d, que é o r, ok? Então vamos executar para ver se está funcionando. Tem um warning aqui, desculpa, eu vou fechar. Tá dizendo que o argumento 1 de soma ímpar. Certo, entendi. Entendi. Desculpa, galera. Desculpa o vácuo, mas é porque eu coloquei vetor na posição i como parâmetro, certo? E na verdade é para ser o vetor inteiro, ok? Desculpa. Vamos executar agora. Ia dar problema se fosse assim. Ok? Sem nenhum erro. E beleza, vamos colocar 2 valores, certo? 10 valores no caso. Vamos ver, vou colocar de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 valores aqui. O resultado do somatório diz que é 25. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Os ímpares, certo? Somados. 1 mais 3 é 4. Mais 5 é 9. Mais 7 é 16. E mais 9
é 25. Beleza, galera. Então, como podemos ver, o somatório foi bem sucedido. Então, é bem simples, né, galera? Então, esse foi o exercício de número 7. Ok, galera. A última questão, que é a questão desafio, ela diz: com o auxílio dos capítulos anteriores, elabora um simples jogo da velha. O jogo deve começar recebendo os nomes para jogador. É jogador 1 X, jogador 2 seu da bolinha. E cada um deve realizar sua jogada até que seja possível determinar o vencedor ou um empate. Ok, galera. Eu programei um pequeno código, e ele utiliza algum das sessões anteriores, certo? Eu vou abrir aqui o CodeBlocks. Eu utilizei 3 funções, certo, para fazer esse pequeno código. Além disso, eu utilizei matriz também e conceitos de strings, ok? Primeiro, vamos falar do main, certo? Eu começo declarando duas strings que serão os 2 jogadores, certo? Aí eu tenho todo um textinho, tal, bem-vindo, blá blá, os 2 scanf. Vou colocar até um negócio aqui para não dar mais caracteres que o normal, que o permitido, né? Crio contadores para a matriz, certo? Porque eu preciso criar uma matriz e preencher ela com alguma coisa para fazer comparações futuras, ok? Crio esse char status. Esse status que é um string, ele vai me dizer se o jogo acabou ou não, certo? Ele começa recebendo em jogo. Quando diz em jogo, quer dizer que o jogo não acabou ainda, ok? Tá na situação que ninguém ganhou ou perdeu ainda. Isso aqui é a declaração de matriz, certo? Que eu fiz em alocação dinâmica porque funcionou melhor com uma função ali em cima que eu fiz. Mas dá para fazer também por matriz fixa, certo? No final das contas, isso aqui é uma matriz 3x3, certo? Daí eu preencho minha matriz primeiro. Eu preenchi com um caractere específico que na tabela A ele está listado como número 254, que é um quadradinho. Eu converti para char e armazenei na matriz, certo? Porque não dá para achar esse caractere no teclado aqui. Isso só para a matriz não ficar vazia, certo? Na função de preencher com x ou bola, eu poder fazer uma comparação melhor. Aí eu criei um inteiro turno que vai começar em 0. Ele vai servir meio que como um contador, certo? Só que ele vai chegar na função de um jeito diferente que eu vou explicar. Daí, depois tem um laço. Esse laço é onde vai ocorrer toda a jogada. Esse laço vai acontecer enquanto o status for igual ao texto em jogo, certo? Eu não posso fazer aquela comparação padrão que eu faço no if com string, certo? Então eu uso a função string compare, que é essa função aqui, certo? Que se eu comparo 2 strings, eu comparo status com em jogo. E o que essa função me retorna é o número de caracteres diferentes que tem aí, né? Então, se ele me retornar 0, é porque as 2 strings são iguais. Aí eu faço a comparação, certo? Aí, beleza. O que tem dentro desse laço é o seguinte. A matriz vai receber o retorno da função jogo. A função jogo é onde eu vou colocar a x e a bolinha. E que eu vou falar dela mais na frente, certo? Eu vou fazer uma comparação. Isso aqui é string compare. Vai fazer uma comparação entre... string compare não, desculpe. Esse aqui é string copy. Eu vou colocar o retorno dessa outra função que eu criei, que é o stat, que vai me retornar um string dizendo se o jogo acabou ou não. E vou armazenar status, entendeu? Daí o turno vai aumentar para eu poder fazer uma relação diferente, um turno diferente, certo? Porque tem uma certa relação. Sempre que o turno for ímpar ou for par, vai ser a vez do jogador 1. Sempre que for ímpar, vai ser a vez do jogador 2. Aí eu faço uma relação com isso, certo? E no final, eu uso muito o System Clean, certo? Para limpar a tela, para ficar uma interface bem legalzinha. Aí no final eu só imprimo a matriz, que ela também vai ser imprimida em todas as rodadas, porque ela está lá dentro da função jogo, sendo reutilizada, certo?
E daí eu faço uma comparação. Se, dependendo do tipo de texto que eu receber nessa função stat, o jogador 1 vence ou o jogador 2 vence. Aí eu coloco o textinho, o sistema pausa para finalizar e a função finaliza, certo? Agora vamos ver como é que isso acontece nas funções. Primeira função que eu tenho é imprimir matriz, certo? É um procedimento. Ela eu criei só para não precisar fazer todo esse códigozinho de imprimir matriz mais de uma vez, certo? Porque eu utilizo ele 2 vezes aqui, uma aqui dentro da função e uma aqui no final. Daí fica mais simples, mais visível, certo? Aí é aquele esquema clássico, 2 for, vai imprimindo, eu dei uns espaços específicos para ficar mais bonitinho na tela. Aí essa função jogo é que vai ocorrer a jogada, certo? Ela vai retornar uma matriz, eu vou entrar com a matriz aqui e ela vai me retornar essa matriz modificada, entendeu? Daí junto vai vir o nome dos 2 jogadores e o turno, certo? Só que o turno ele vai vir de um jeito diferente. O turno vai ser assim, eu tô no primeiro turno, né, o turno é 0, certo? Aí no segundo turno, o turno já é 1, depois tem o turno 2, o turno 3, o turno 4, etc, certo? Só que ele vai entrar na matriz, ou ele vai entrar nessa função como um 0 ou um 1, entendeu? Se ele for 0, quer dizer que é a vez do jogador número 1. Se ele for 1, quer dizer que é a vez do jogador número 2. E eu faço isso pelo módulo, certo? E o que eu entro como parâmetro não é turno, mas é o resto de turno dividido por 2. Que se ele for par vai ser 0, se ele for ímpar vai ser 1, entendeu? Aí é o seguinte, eu chego na função, eu crio um char que é símbolo, certo? Ele representa o símbolo, ele vai receber o X ou bolinha, ok? Tranquilo? Aí é o seguinte, eu vou fazer um do while, certo? Esse do while é porque dentro desse do while é onde eu vou colocar o x ou a bolinha, certo? Só que se o usuário tentar colocar o x ou a bolinha onde já tem eu vou precisar repetir o processo, certo? Para ele colocar coordenadas corretas dessa vez, entende? Por isso que vai ter esse do while. Esse do while vai parar quando ele colocar em um lugar válido. E o lugar válido é justamente onde tem aqueles quadradinhos, que é o char, é o 254 convertido em char, certo? Aí é o seguinte, toda vez eu limpo a tela e imprimo a matriz de novo. Daí, se a variável turno, que é o parâmetro, for 0, quer dizer que é a vez de jogador número 1. Aí eu dou um printf vez de e o nome do jogador número 1. E o símbolo ganha, a variável simb ganha x, porque x é o símbolo do jogador número 1, certo? Agora, se o turno for 1, eu faço o texto, que é a vez do nome do jogador número 2, e o símbolo é a bolinha, ok? No caso eu uso o A maiúsculo para a bolinha e o X maiúsculo mesmo para o X. Daí, depois disso, o que eu faço? Eu faço um printfzinho só dizendo, escolha a linha, que pode ser da 0 até a 2, e a coluna da 0 até a 2, onde deseja fazer sua jogada. E um SKF eu declarei J aqui, certo? Um SKF para o usuário digital e o J, que vão ser as coordenadas da matriz, onde ele vai colocar ou X ou a bolinha. Aí beleza, se ele não colocar no lugar válido, isso aqui não é cumprido e volta para o começo, ele vai ter que escrever de novo, certo? Parece muitos processos, mas na tela mesmo só vai aparecer um textinho pequeno e para ele escrever na frente com as coordenadas, certo? Daí, quando for num lugar válido, vai sair daqui. E a matriz na posição IJ, que é as coordenadas que o usuário escolheu, vai receber o símbolo, ok? Que ou é o x ou é o bolinha, dependendo de qual jogador for. E daí a função retorna a matriz, entende? O que temos aqui no while é que a própria matriz recebe a função jogo com os parâmetros matriz, jogador 1, jogador 2 e o turno feito uma operação específica. Então essa matriz vai ser levada para a função, modificada e rearmazenada nela mesma, entendeu? Até aqui tranquilo. Mas aí como eu vou saber se o jogo acabou ou não? Aí vamos saber para essa função stat. Stat vai retornar um string, certo? E o único parâmetro dela é a matriz. Daí eu tenho 3 contadores, certo? Que é o I e o J eu vou usar para percorrer a matriz. E o count eu vou
eu vou aumentar ele à medida que eu achar símbolos iguais enfileirados, certo? De algum modo. Aí é o seguinte, nesse primeiro for, eu percorro a matriz normalmente, eu percorro linha por linha, certo? Daí, o que acontece é que esse contador sempre vai começar em 1, porque eu sempre vou começar da segunda coluna de cada linha, certo? Daí eu vou comparando o símbolo daquela coordenada com o da coordenada anterior. E se forem iguais, aumento o contador, certo? Isso é para eu percorro a linha e analiso se todos são iguais. É basicamente o que acontece aqui. Se todos forem iguais, o contador é para ser 3, né? Porque a linha tem 3, são 3 espaços. Daí depois do for de dentro, que é um for dentro de um for, né, básico da matriz, eu faço um desvio. Se o contador for igual a 3, quer dizer que alguém ganhou ali. Concorda? Porque tem 3 iguais. Depende, né? Porque podem ser 3 quadradinhos. É para isso que tem essa segunda checagem aqui. Eu pego só o primeiro símbolo da fileira e analiso. Se ele for X, então eu retorno o texto dizendo X vence, ok? Se ele for bolinha, eu retorno O vence. E se ele for só de quadradinhos, 3 quadradinhos, então não retorno nada, eu só continuo analisando, ok? Que eu não achei um vencedor. Daí eu faço o segundo for, e esse for dessa vez vai percorrer coluna por coluna, em vez de linha por linha, mas o cálculo é o mesmo. Analise se uma coluna tem todos os símbolos iguais, se tiver, analise se são X ou são bolinhas. Se for algum dos dois, eu retorno um vencedor. Se não for, continuo analisando, porque ainda tem que analisar as diagonais, ok? Aí, tipo, a primeira diagonal, indo meio da esquerda para a direita, eu analiso nesse if aqui, ok? Eu só analiso se a primeira da diagonal é igual à segunda e se a segunda é igual à terceira. Aí analiso se é de X ou é de bolinhas. Se não for, eu analiso a segunda diagonal. Se tiver um vencedor, eu retorno. E se não tiver, ele vai para a última linha da função, que retorna a frase em jogo. Que em jogo significa que continua no jogo, ninguém venceu ainda, ok? Então o while vai continuar. Agora, se ele retornar um desses, ou X vence ou O vence, sai do while, limpa a tela e imprime a matriz de novo, a matriz já no formato da última jogada, certo? Que encontrou um vencedor. Daí eu faço uma análise. Se a variável status, que é um string, tiver armazenado X vence nela, certo? Que é o string compare que eu analiso aqui, eu dou um printf dizendo fim do jogo. O jogador 1 venceu. Aí coloco o nome do jogador 1 aqui, ok? Se não, se status for igual a bolinha vence, O vence, eu coloco printf fim do jogo, jogador 2 venceu, o nome do jogador 2 aqui. E o system pause, só para caso vocês executem só por um X, ele não sai do programa direto. Você poder ver quem venceu antes e sair só quando clicar em qualquer botão. Deu mais de 100 linhas, galera. É um código bem grandinho, mas já fiz piores, certo? De jogo da velha. Esse tá até legalzinho. Vamos executar para ver como é. Ele diz, bem-vindo ao jogo da velha. Jogador 1, insira seu nome. Eu vou inserir um nome específico aqui. Bora, Jeff. Inseri. Jogador 2, insira seu nome. Vamos ver, não sei. Jones. Beleza. Tem dois nomes aqui, certo? De usuários. Que são os 2 jogadores. Daí ele limpou a tela e mostrou a matriz, certo? A matriz de quadradinhos, que é o meu jogo da velha. E disse, vez de Jeff, escolha a linha e a coluna onde deseja fazer sua jogada. Aí, ok, eu vou escolher a linha 0 e coluna 0. Dou um Enter. Viram que atualizou a matriz. Agora está um X aqui na primeira linha e primeira coluna. E dizendo agora, vez do Jones, escolha a linha e coluna onde deseja fazer sua jogada. Aí vai ser esses laços, certo? Daí eu vou colocar no 1, vai ser bem no meio. A bolinha. Viram, né? Jeff é o X e Jones é a bolinha. Vamos fazer Jeff colocar no aonde? Na 1,0. E o Jones vai colocar no 2,0.
tá no impasse ainda, né? O Jeff vai colocar no 01. Agora vou colocar o Jones na 02 para ele ganhar, certo? Vocês vão ver o que vai aparecer. 02. Ele atualizou a tela. Podem ver, tem uma diagonal preenchida. E escreve aqui, fim do jogo, Jones venceu. Que Jones era das bolas, certo? E diz, pressione qualquer tecla para continuar. Como podem ver, foi um jogo da velha bem sucedido. Como é um programa de texto, não é muito intuitivo, né? Esse negócio de colocar as coordenadas. Mas para o que a questão pediu, acredito que seja mais do que suficiente. E esse, galera, foi a questão do desafio. Eu mostrei só o código aqui porque é um negócio que demora um pouco para codificar. Aconselho que vocês tentem fazer do zero aí em casa, certo? É um desafio muito interessante. E bem, isso foi tudo, galera. Até a próxima videoaula.